Maravilha. Então, a gente vai procurar hoje fazer a nossa aula se baseando naquela folha, né? Para quem não conseguiu encontrar pelo e-mail, aconteceu algum e-mail, algum problema, ele se perdeu no meio do caminho, a gente vai ter aqui. Eu estava falando aqui a respeito da unidade 4, lembrei. Só para a gente finalizar a história da unidade 4. Aí, o anexo, o link que vinha da unidade 4, que eu pensei que era métodos para desenvolvimento da velocidade, era um de iniciação esportiva, que não tinha nada a ver com a nossa matéria. Então, eu acabei Nossa. tirando ele. Né? Acabei tirando ele, e aí a saga em si, ela conseguiu preparar o material certo, mas daí eu achei melhor não colocar ele, né? E por que eu achei melhor não colocar ele? Porque eu tenho visto que tá tendo uma carga muito grande em cima de vocês, comunidade Saga, mais aula virtual. Então, por mais tempo que muitas vezes as pessoas acham que a gente está tendo, eu entendo que muitas vezes a gente não está conseguindo ter tanto tempo assim para dar conta de toda aquela carga que está sendo exigida. Então, meio que eu acabei me baseando, e isso foi feito uma reunião, e o Massari deu essa liberdade para os professores escolher que forma que ele quer desenvolver o restante das aulas, e a gente vai ter aí mais 3 semanas, com certeza, tendo aulas nesse sistema remoto, né, nesse sistema virtual, nessas lives. Então, eu optei por, principalmente nas minhas matérias, em trabalhar apenas com as lives, não ter o conteúdo da saga. A gente entende que o conteúdo da saga é bom, que ele acaba acrescentando, mas devido às circunstâncias, eu percebo que a exigência está sendo muito elevada em torno de vocês, na questão, tem que responder desafio, tem que fazer exercício, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Então, para a gente dar uma aliviada a mais aí, vamos focar naquilo que era realmente já o que estava programado para o semestre, né? E a gente, dentro dessa programação do semestre, tirando a inexistência de avaliações até agora, a gente está dando conta direitinho de tudo aquilo que foi programado, ou seja, estando cada um na sua casa, a gente continua dando sequência no curso, realizando todas as aulas conforme elas foram programadas para o início do semestre. Então, aquele pessoal que não conseguiu, não viu por e-mail, vocês vão perceber que a gente vai ter esses anexos aqui, na própria unidade do Saga. Então, a hora que você entra aqui na unidade do Saga, você consegue fazer o download daquilo que é a folha que a gente está utilizando, a gente vai utilizar hoje para desenvolvimento da aula. Então, se você clicar aqui, cálculo de curva, volume e intensidade, ele já faz o download aqui e você salva no seu computador. Na próxima semana que a gente vai fazer o cálculo da intensidade, você clica aqui também, ele já faz o download para você, e daí você tem ele salvo também no seu computador, no seu celular. Lá em cima, a gente tem o slide da periodização. Esse slide ele ainda não está atualizado, né? Ele não está ainda com os microciclos. Deixa eu só confirmar. O download começará em breve. A gente vai dando ele, né? Ele fez o download aqui embaixo, bonitinho. Deixa eu só abrir aqui para ver. Realmente, ele não está com os microciclos ainda. Eu vou colocar esses microciclos ainda para vocês. Beleza? Mas a gente consegue fazer o que a gente tem programado para hoje, né? E assim, para hoje a ideia nossa é trabalhar o cálculo da curva de volume, na semana que vem o cálculo de curva de intensidade, e depois na outra semana a gente vai pegar daí microciclos específicos e ver como que vai ser estruturado esses microciclos, baseando-se no valor que for obtido na curva de volume, no valor que for obtido na curva de intensidade, para daí a gente determinar as cargas, né, as porcentagens de carga, beleza? A gente vai ter ainda mais umas relações de cálculo que a gente vai fazer. Então, seria importante agora, nesse momento, a gente ficar atento
em como que acaba sendo feita essa elaboração da tabela, né? Então, o que a gente vai encontrar no que diz respeito à curva de volume? A gente vai ter algumas regrinhas que devem ser observadas na hora que a gente vai montar a nossa curva de volume. Então, se você tem aí a sua folha, se a sua folha está no celular, está no computador, onde está bonitinho aí, você vai ver que a curva de volume, não só a curva de volume, a curva de volume em si, a curva de intensidade, elas vão ter pontos específicos que têm que ser localizados dentro da planilha, dentro da tabela da periodização. Então, se vocês observarem aqui, vocês vão ver que o primeiro ponto que é localizado da curva de volume, a gente vai chamar ele de PV1, ou seja, ponto de volume 1. E ele vai estar localizado aonde? No início da nossa fase básica, ou seja, ele vai estar no começo da periodização. Nossa, o que houve com a câmera aqui? Eu acho que a hora que eu mexi me aproximar, ele ficou bem doido. Você tá me vendo, né? Tá normal, professor. Tá normal? Tá de boa. Eu, pelo menos, tô enxergando normal. Ah, é a outra câmera aqui que tá zicada, então. Ah, Ah, beleza. Certo, então. Então, mas não tá... Ah, tá aparecendo aqui. Então, esse PV1, ele vai estar localizado no início da fase básica. E depois, você vai ter a localização do PV2, PV3, PV4, PV5, até chegar ao PV6. Ou seja, a curva de volume, ela se constitui de 6 pontos de referência para a elaboração dela. Então, a gente vai procurar hoje localizar esses 6 pontos e a partir do momento que a gente localiza esses pontos, a gente vai dar início àquilo que são os cálculos para que ela seja realizada, certo? Então, vamos voltar lá para a nossa famosa tabela da periodização. Então, a gente tem lá a nossa tabela montadinha, bonitinha, e a gente vai ter que encontrar esses pontos. Então, a gente vai ter, por exemplo, o nosso PV1, que ele se localiza no início da periodização, no início da nossa fase de base, da nossa fase básica, né? Na nossa fase de preparação geral. Então, aí tem aqui, ó, fase, ou seja, o nosso PV1 ele vai estar localizado aqui, nessa reta aqui. Então, o que a gente vai fazer para facilitar a vida de todo mundo aqui? A gente pega e puxa uma linha aqui só para a gente marcar aqui quem seria o PV1. E a gente marca aqui em cima, PV1. Beleza? Então a gente localizou o nosso PV1. Ele está aqui. O PV2, o que a gente vai ter que observar na questão do PV2? O PV2 ele fica localizado um microciclo antes do início da fase específica. Então, se o nosso PV1 está aqui, o nosso PV2 ele vai ficar aqui um microciclo antes do início da fase específica. Ele vai ter como referência sempre o final de um choque e o início de uma semana de recuperação. Então aqui a gente vai pontuar aonde que está localizado o nosso PV2. Localizei meu PV2. E a gente tem que encontrar agora o terceiro ponto de referência para a curva, né? Então a gente fez lá PV1, PV2. O PV3 ele fica no início do terceiro microciclo da fase específica. Então a gente tem aqui a nossa fase específica começando aqui, né? Primeiro microciclo, segundo microciclo, terceiro microciclo. Só que ele fica não no final, mas no começo dela. Então a gente vai. Ô, Kleber, poderia repetir esses PV aí? Repetir o quê, por gentileza? O que são os PVs?
são os pontos da curva de volume, os valores de referência para localização da curva de volume. Entendi. Então, é isso que a gente está fazendo agora, localizando eles, porque a partir do momento que a gente localiza eles, e acaba sendo essencial essa localização, para que a gente determine os valores de cada um. Então, a gente tem aqui, ó, PV1, PV2, PV3 bonitinho. O PV4, né, ele vai ficar localizado lá próximo da competição, né? Mas ele fica 9 microciclos antes da competição-alvo. Então, ele fica localizado 9 semanas antes do início da competição. Então, se a minha competição está aqui, eu tenho que contar 9 microciclos, 9 semanas antes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, ele vai ficar no início dessa semana de recuperação aqui. Perdi a conta aqui. Exatamente, achei fácil. Então aqui a gente vai ter o nosso PV4. O PV5 ele vai ficar no início da competição alvo, certo? Então, início da competição alvo, a gente tem aqui de uma maneira bem fácil, né? Bem fácil de enxergar, que é o nosso objetivo, já que a gente tem uma competição só, né? Então, a gente vai ter aqui o nosso PV5. E aí o nosso PV6, ele corresponde ao nosso período de transição. Então, aonde que vai ser localizado esse PV6? Ele vai ser localizado no início da fase de transição. Então, a nossa fase de transição, ela está aqui logo depois da nossa competição. Então, se o PV5 está aqui, o PV6 vai estar logo do ladinho dele. Então, a hora que a gente finaliza isso aqui, a gente já tem o posicionamento, a localização dos 6 pontos da curva de volume. A gente já tem aqui os 6 pontos de referência que vão ser utilizados para a elaboração da curva de volume. Então, a gente vai ter para cada um deles uma fórmula ou um raciocínio que é lógico na hora de determinação desses valores. Então, se a gente tem aqui o nosso PV1, como é que a gente vai determinar o nosso PV1? Existem diferentes maneiras da gente conseguir encontrar o valor referente ao volume inicial dentro da periodização. E por que eu digo que tem diferentes maneiras? Porque, primeiro, você pode utilizar para cálculo do PV1 valores que estão relacionados e ligados com ao período de diagnóstico, aquela fase de diagnóstico, né? Então, o que a gente vai ter como presente, principalmente nesse período de preparação de volume, no PV1, para cálculo desse PV1, nós temos que levar em consideração o diagnóstico que foi feito em torno da resistência muscular localizada, da resistência aeróbia, da flexibilidade e fundamentos técnicos da modalidade quando a gente tem uma modalidade, seja individual ou coletiva. E por que acaba sendo resistência muscular localizada, resistência aeróbica, flexibilidade e fundamentos técnicos? Porque acabam essas variáveis sendo entendidas como variáveis de volume, certo? Então, quando a gente fala em termos de resistência aeróbia, a gente vai ver que para se desenvolver resistência
aeróbia, então ele vai ter que ter um volume maior. Então, por isso que ele acaba surgindo nesse período de preparação de base, né? Então, é aí que a gente acaba vendo, por exemplo, a importância, muitas vezes, que acaba surgindo em relação à sua periodização, os dados que são advindos do diagnóstico. Mas vamos imaginar que você não tem, né, esse diagnóstico, você não tem valores que te auxiliem, a determinar essa questão das cargas. Você tem também, pela metodologia, uma outra forma de encontrar o seu PV1. E essa outra forma, ela leva em consideração a característica do aluno, a característica do atleta, né? Eu falo do aluno e do atleta porque a gente vai ver, por exemplo, se é um aluno iniciante que nunca participou de nenhuma modalidade esportiva ou ele nunca levou tão a sério essa modalidade esportiva, a gente vai entender ele como sendo um aluno iniciante, ou seja, muitas vezes um aluno sedentário. Então, o PV1 para sedentários, ele começa com um volume, né, com um valor de 33%. Então, o PV1 ele é igual a 33%. Agora, se o indivíduo já é um atleta, né, se o indivíduo ele já tem uma certa relação, uma certa periodicidade com a prática, com o movimento, com a atividade fim, o nosso PV1 ele vai começar em 50%. Beleza? Então aí eu venho aqui dentro da minha estrutura, né, imaginando que aqui essa linha de baixo aqui é o 30, 35, 40, 45, 50, 55, né, e assim vai indo até chegar lá no 100%. A gente vai ter o nosso exemplo aqui sendo de um sedentário ou sendo de um atleta? Vai do atleta pra ficar mais complicado. Mais complicado? Certeza que você quer começar pelo mais complicado? Faz os dois, faz primeiro sedentário, depois você muda. É que daí a lógica ela acaba sendo a mesma, né? A questão dos valores é mais uma brincadeira, mais uma forma de atormentar um pouco a vida de vocês, como se eu já não atormentasse quase nada, né? Então a gente vai começar lá com o nosso PV1 sendo de 50%, certo? Então vamos posicionar ele aqui. Então 30, 35, 40, 45, 50. Vamos colocar a nossa bolinha em outra cor, né? Quase. Lá. Tá lá a nossa bolinha posicionada bonitinha. Beleza? Então aí tem lá, nosso PV1 lá montadinho, posicionadinho, sem problema algum. Aí a gente vai ter que calcular o nosso PV2. Então o que a gente vai perceber, e aí começa a ter aquela necessidade de se ter um raciocínio lógico em torno do que é o cálculo da periodização. E por que eu falo isso? Porque para o cálculo do PV2, a gente vai ter que, primeiro, quantificar quantos microciclos, ou seja, quantas semanas de treinamento eu vou ter entre o PV1 e o PV2. Então eu tenho que contar quantas semanas eu tenho daqui até aqui, certo? Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 4, 8, 12, 16, 23 semanas, correto? Então eu tenho lá entre PV1 e PV2, tenho quantas semanas? 23. 23 semanas. Vocês estão vivos. Beleza. O que a metodologia acaba nos dizendo? Que no treinamento de volume, um período, a existência
de 30 semanas irão promover um aumento de 50% no volume de treino, certo? Ou seja, para o cálculo do PV2 eu tenho que ver quantas semanas eu tenho dentro dessa minha fase de preparação. Se eu tenho 30 semanas, beleza, ele começa lá com 50% e termina no volume quase próximo lá, chega no volume de 100% depois de 30 semanas. Mas nós não temos aí 30 semanas, nós temos 23 semanas. Então, o que acaba sendo importante a gente fazer aí? Aquilo que é a famosa regrinha de 3, né, da história. Ou seja, o que acaba sendo? Se 30 microciclos promovem uma melhoria de 50%, três microciclos vão promover quantos por cento de melhoria? Aí você tem que fazer a famosa regrinha de 3, certo? Então, se a gente fizer lá 23 vezes 50, a gente vai ter lá um valor, correto? Que vai ser lá 1.150. Aí eu vou dividir ele por 30. Então, eu pego aqui esse valor e multiplico por esse. O resultado, eu faço a divisão. Então, vai ficar mais ou menos assim. Aí vocês vão ficar bravos comigo. 30x igual a 23 vezes 50. 30x igual a 1.150. Dá 38,33. X vai ser igual a 1.150 dividido por 30. X vai ser igual, então, a 38,33%. 33. Certo? Então, esse vai acabar sendo o percentual que vai ser acrescido no valor do PVO2. Então, você vai ter o PV2 sendo PV1 mais esse valor de X. Qual que é o valor do meu PV1? 50, não é? 50 mais 38,3. Meu PV2, então, ele vai ser de 88,3. Tranquilo? Conseguiram acompanhar o raciocínio? Iago? Sim, professor. Entendi. Esse 50% que você colocou aqui é referente ao atleta, né? Referente ao atleta. Aquele valor inicial que a gente teve lá, sem levar em consideração o diagnóstico. Então, a gente não tem, por exemplo, os valores que vieram lá de uma fase de diagnóstico. A gente pegou o indivíduo e a gente tem que preparar toda uma periodização para ele sem ter muita informação. Então, a gente vai ver mais ou menos o histórico dele a partir de uma anamnese, de uma entrevista. Ah, já é atleta? Não? Ah, tá, beleza. Ah, já conhece isso? Ah, então beleza. Então, vamos lá. Então, a gente começa com um volume inicial de 50%. E assim, se a gente perceber que o cara falou que é atleta, mas na hora do vamos ver mesmo, ele está mais para sedentário, você refaz os cálculos. Você vê que o candango não vai dar conta do recado, você mexe em tudo. Mas, hipoteticamente falando, no nosso caso aqui, a gente viu que realmente ele é atleta e ele vai começar com um volume inicial de 50%, que vai atingir um pico de 88,3% lá no PV2. Então eu vou Kleber,
Ele vai sair do PV1, a meta dele é chegar nos 88% no PV2, seria isso? Esses PVs, eles são referenciais, né? Então, no nosso caso, ele estava aqui 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, esse aqui é o 90, ele vai estar aqui, ó. Nesse ponto aqui. Beleza? Então você vê como que acaba acontecendo desse período de preparação a movimentação, a como essa relação do volume ela acaba se desenvolvendo, como ela acaba crescendo aqui, principalmente nessa parte de preparação de base, preparação geral, certo? Então a gente vai lá, a gente calculou o nosso volume, nosso PV2, agora a gente vai ter que calcular o PV3, a gente já localizou ele, então a gente vai agora entender como que a gente vai fazer o cálculo dele, né? E aí acaba sendo muito fácil, né, de você calcular o PV3. Por que eu digo que é muito fácil você calcular o PV3? Porque o PV3 vai ser o PV1 mais o PV2 dividido por 2. Então eu vou ter aqui, por exemplo, o meu PV3 vai ser os 50 iniciais do PV1 mais o 88.3, vamos colocar aqui 88.3 do PV2 e vou dividir isso aí por 2. Então eu tenho aqui meu PV3 138.3, que é a soma do 50 com mais 88, dividido por 2. Meu PV2, PV3, vai ser de 69,15%. Tá, o meu PV3. O meu PV3, ele está aqui já dentro da fase específica. Então lembra que eu falei que na fase de base a ênfase em volume e na fase específica a ênfase vai ser em intensidade para uma queda de volume? Então a gente vai perceber isso agora. 85, 80, 75, 70, 69 e uns quebrados. Vai estar aqui bem no limite. Ou seja, a minha curva de volume ela subiu, atingiu um pico e agora ela começa a cair. Né? Só eu tomar cuidado de mexer na tabela inteira, daí ferra tudo o negócio. Tranquilo? Se o PV3 é feito dessa forma, como será que é feito o cálculo do PV4? A mesma coisa? Olha, como você está ligeiro! Aham. O PV4 vai ser o PV2 mais PV3, certo? Dividido por 2. Então, o que eu vou ter aqui? O meu PV2, que foi 68.3, correto? Mais o meu PV3, 88.3, mais o meu PV3, que é 69.15, eu vou somar toda essa mixórdia aí, 88.3 mais 69.15, vai me dar 157,45 dividido por 2, de forma que o meu PV4 vai ser 78.72, 72,5, 73, né? O que acaba sendo interessante nessa movimentação da curva é que a periodização por si só ela é ondulatória, correto? Então ela vai ter momentos de pico, momentos de queda, com momentos de pico de novo para ter novamente queda. Então,
O nosso ponto aqui que estava em 69, quase 70, ele vai subir um pouquinho aqui, 75, 78 PV4. Então a dinâmica dessa curva ela vai ter um pico aqui de 88, uma queda no início da fase específica. Por quê? Porque você vai ter um choque muito grande, que é um aumento na intensidade. A partir do momento que essa intensidade, né, essa modificação dos estímulos, ela acaba novamente promovendo adaptações, da mesma forma que aconteceu no período anterior, você consegue ter um aumento de leve nesse volume associado também com a intensidade dentro do PV4, para que você consiga atingir um pico de performance lá no PV5. Então você vai ver que esse PV4 ele surge lá no estabilizador, por exemplo, aqui na nossa tabela. E o nosso PV5, ele vai ter alguma diferença na forma de cálculo dele? O que vocês acham? Vai ser a mesma coisa de novo? Porque se somar os dois dá um número menor. É aí que tá, é aí onde a turma principalmente erra. Porque ela entende, o ponto 3 eu somo 1 e 2 me dá o 3, o ponto 4 eu somo 2 e 3 me dá o 4, o ponto 5 eu vou pegar como referência a média que vai existir entre o ponto 1, o início da periodização, com o ponto 4. Então eu vou pegar o valor de PV1 com o ponto de PV4. Não me perguntem o porquê disso. Por que eu digo isso? Porque acaba sendo da metodologia, né? A metodologia que acaba falando para ser feito dessa forma o cálculo, porque ela vai pegar primeiro uma referência inicial, uma referência prévia do que seria o pico de performance, para daí desse início, para aquilo que foi feito o volume antes da competição, determinar qual vai ser o volume ideal de treinamento para um período próximo da competição, prévio de competição, beleza? Então a gente vai ter lá o nosso PV1, o nosso PV4 que foi de 78, né? 78,73 e vai dividir toda essa mixórdia aí por 2. Então a gente vai ter lá 50 mais 78,73, que me deu 128,73, né? E eu vou dividir isso aí por 2. Então o meu PV5, o meu volume pré-competição, ele vai estar baseado em torno dos 64,37%. Então eu vou lá e daí localizo mais uma vez esse ponto 5 aqui. Então 64, né? Se aqui a gente está nos 60, 70 praticamente, né? Aqui é 65, 64 aqui um pouquinho abaixo, beleza? E aí eu vou para a transição. Aí a transição, né, que é o período pós-competição, o que a gente vai ter que entender a esse respeito desse ponto 6, desse PV6. O que a metodologia acaba nos trazendo, que esse início de transição ele vai levar em consideração o quanto de tempo você teve nesse ciclo, né? De modo que se o macrociclo ele foi um macrociclo anual, você vai ter um acréscimo de 5% ao valor de PV1. Peraí. Isso. Deixa eu corrigir aqui. Se for semestral, 5%. Se o macrociclo for anual, esse acréscimo ele vai ser de 10% ao valor de PV1. Aí eu pergunto para vocês, quantas semanas tem um ano?
Se a gente for pegar no nosso ano agora, o nosso ciclo de treinamento, o nosso ano tem 53 semanas, certo? O nosso macrociclo teve quantas semanas? Se a gente tirar 3 daqui e mais 1, 2, 3, 4, 5 daqui, ou seja, 53 menos 3 menos 5, o nosso macrociclo ele tem 45 semanas. Ele é anual ou semestral? Anual? Será? Para ser anual ele teria que ter 53, né? Mas semestral ele teria que ter metade de 53. Exatamente. Então daí o que a gente faz para ter uma precisão maior? E você vai ver que a diferença ela vai ser um tanto quanto insignificante. Para 53 semanas, eu aumento 10%. No nosso caso, como nós temos 45 semanas, quanto que eu vou aumentar, na verdade, nesse valor de PV? Então, o que eu faço? Eu faço a minha famosa regra de 3. 45 vezes 10, 450 dividido por 53, eu vou ter um valor de X que vai ser igual a 8,49. Beleza? Então, o meu PV6 vai ser igual ao valor de PV1 mais esse valor de X. Ou seja, meu PV6 vai ser igual ao 50% mais o 8,49. Vamos colocar o 8,5 para arredondar. Então, o meu PV6 ele vai ser de 58,5. Aí eu venho aqui no meu início de transição e localizo aonde que está o 58. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Ele vai estar bem aqui localizado. Então, se a gente for ver do início até o final da periodização, você vai ver que houve um ganho de 8,5% no que diz respeito ao volume inicial e final. Se a gente fosse começar um novo ciclo de treinamento com essa mesma pessoa, a gente vai pegar como referência o valor de PV1, esse 58,5. Então, no novo ciclo de treinamento, o que aconteceria? Ao invés de eu começar com 50%, eu já iria subir isso aqui para 58%. Então, aí você ia ver que ia ter alteração em todos os outros valores aqui, tendo que aqui um aumento, uma proximidade maior daquilo que seria 100%. Beleza? Tranquilo o cálculo da curva de volume? Professor, o seguinte, chega a 58%, né, se você for fazer todo esse processo de novo. Mas e se, por exemplo, a pessoa chega na fase de transição, aí ela para, e depois que ela para por 1, 2 meses, ela volta de novo com as atividades, né, com toda essa periodização, né, porque ela teve algum problema e não pôde continuar. Você teria como base esse 58% aí, ou você começaria de novo? Aí você tem que fazer um novo diagnóstico. Né? Aí você teria que fazer um novo diagnóstico. Aí, de uma maneira bem tosca, a curva ela acaba ficando assim, a curva de volume. Ó. Eu saio daqui,
chego num pico, desço, atinjo um novo pico e aí desço de novo até o início da competição. O que vai acontecer na hora que a gente finalizar tanto a curva de volume quanto a curva de intensidade? A gente vai ter, por exemplo, aqui, nessa semana aqui, por exemplo, no início dessa semana, a necessidade de se puxar uma reta aqui, e aquilo que eu falei, a curva ela acaba sendo uma referência, beleza? Então, por que é uma referência? Porque você vai ter uma base mais ou menos de como que vai ser. Se eu comecei aqui com 50, né, e essa semana ordinária está aqui o início dela, então eu vou entender que essa semana ordinária ela vai começar em 55%, né, no que diz respeito ao volume. E a curva de intensidade que vai estar logo abaixo aqui. Então eu vou saber que é 55% de volume e tantos por cento de intensidade. E aí eu vou determinar quais são as atividades que podem ser feitas e quais são os volumes e intensidades que eu vou fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e domingo. Mas isso é para daqui umas 2 semanas, né? A gente vai ter hoje, por exemplo, esse cálculo e depois na semana que vem a gente faz o cálculo da curva de intensidade. Tranquilo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ficou alguma dúvida? Aquilo que eu comentei é muito mais raciocínio lógico do que qualquer outra dificuldade, né? Não tem assim um motivo muito grande para criar certo pânico. O que eu queria que vocês fizessem, né? A gente já tem os pontos aí pré-determinados. Então depois com calma, façam os cálculos, só que ao invés de começar com 50%, faça o cálculo se baseando num sedentário, em 33%. E aí vocês vão mandando para mim por e-mail, eu vou falando se está certo o cálculo, se está errado, certo? Eu vou mandar para vocês essa planilha por e-mail, para daí vocês conseguirem, a partir dela, já ter uma noção, né, de posicionamento, da onde que está a localização de cada um desses pontos, beleza? Então ele tem aqui planilha desenvolvimento noturno 2. Ou melhor ainda, será que dá para mandar anexo por aqui? Vamos fazer o teste. Vamos fazer o teste já. Eu acho que não. Aí seria demais, não? Mas seria muito bom. Configurações, legenda, ele não manda anexo, não. Né? Mas eu faço isso, eu mando para vocês amanhã, logo pela manhã. Beleza? Ficou alguma dúvida, então? Tranquilo, boa, sossegadinho? Professor, só perguntar uma coisa. Essa videoaula você também vai anexar lá no coisa ou você nem gravou? Não, tô gravando ela sim. Beleza, tá então. Gravada bonitinha. Daí você pode meio que, junto com o áudio, né, fazendo o seu cálculo, acompanhando o raciocínio, no arquivo que eu vou mandar para vocês, ele vai ter também os cálculos que a gente fez junto agora ali na planilha do Excel. Beleza, perfeito, professor. Então tá bom, ficamos acertados assim. Até a próxima semana. Na próxima semana, mesmo horário de aula, 8h50, né, um pouquinho antes eu começo a mandar os convites. Dessa vez não vou bater no botão aqui que deu a zica dessa vez, né? Eu mando os links para vocês terem acesso. O pessoalzinho que teve dificuldade, a Ilha teve uma certa dificuldade, mandou mensagem para mim. Então, quem que é o representante da sala? O Helder ou o Cris. Que nenhum dos dois está na aula, né? Por incrível que pareça, não. Por incrível que ela parível. A gente faz o seguinte, porque todo mundo tem um acesso à área do aluno. Então aquele primeiro que já recebeu o link, já pega e já dispara pro pessoal no WhatsApp. Então, manda para o nosso representante da faculdade toda, para a Márcia. A gente vai sobrecarregar a coitada da Márcia, pô. Coitada, né? Fica judiando demais dela. Vamos trabalhar em conjunto. O primeiro que pegou o link já manda, e assim, a hora que ele mandar, todo mundo já vai receber, não vai ficar todo mundo mandando a mesma coisa.
Beleza? Tranquilo, então? Estamos resolvidos dessa forma, então. Se não tem mais nenhum questionamento, nenhuma dúvida, agradeço. Semana que vem, então, você não vai enviar por e-mail igual você está enviando? Eu vou mandar por e-mail. Ah, tá. Vou mandar por e-mail e daí o representante já dispara. Ou o primeiro aluno que receber o e-mail, verificar o e-mail com o link da aula, já repassa para todo mundo por WhatsApp. Fechou? Ficamos acertados assim então. Então até a próxima semana, no mesmo horário, às 8h50, horarinho de aula. Não vai até 10h30, né? A gente nunca conseguiu fazer aula até 10h30, a gente sempre parava 10h29. Então, até a próxima semana. Um abraço para vocês, se cuidem. Em breve estaremos todos juntos e vocês vão poder reclamar da minha presença. Valeu, professor. Boa noite. Alô, boa noite, abraço. Tá ligado? Valeu, professor. Obrigado, viu? Falou, valeu, abraço, até mais. Cadê seu gato, Kleber? Sumiu. Então, ele aparece de vez em quando, depois ele some. Ela não é fácil, não. Ela não é